Muito bem, pessoal. Então, vamos agora para a lista 5 aí de Química, a exemplo do que a gente fez agora há pouco na Biologia, na lista 5 de Biologia. Nós estamos trabalhando hoje aí com questões do Enem 2017, prova que foi aplicada para Libras, né? Então, vocês vão perceber que é uma prova um pouco mais tranquila, tá? Mas é uma prova de questões do banco de questões do Enem, né? Então, não é nada fora do programa, tá? Mas foi uma prova interessante, foi uma prova que dá para a gente avaliar, né? Como é que a gente está aí na geral, aí no programa de Química, né? Ficou uma prova bem interessante para isso, uma prova boa para a gente fazer aí, como se fosse um simulado, né? Então vamos lá. Começando aí a questão um, falando aí da química verde, né? Química verde pode ser definida como a criação, desenvolvimento, aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, né? Olha, isso aqui tem caído várias vezes, tá? Recentemente mesmo aí, nesses dois últimos Enem aí, caiu de novo questão de química verde, tá? Então, desenvolver produtos e processos com mínimo impacto ambiental, né? Um recurso de geração de energia que obedeça a esses princípios, né, da química verde, que vai dar menos problemas ambientais, é o uso de biocombustíveis. É o uso de biocombustíveis, né? Petróleo, carvão mineral, usina nuclear, termoelétrica, elas têm um impacto ambiental muito grande. O uso do biocombustível, né, que, aliás, na prova de biologia, havia perguntado sobre o bioetanol, né, produzido pela fermentação e tal, nessa mesma prova aí, né? Então, assim, duas questões sobre praticamente o mesmo assunto, biocombustíveis, né? Plantas representam substâncias utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da flor da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar dores intensas. Já a coniína é um dos componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares são apresentadas na figura abaixo. Aí. Morfina, coniína. Morfina, coniína. Na hora que você olha isso aqui, você já imagina assim, nossa senhora, tem muita coisa para perguntar aqui, né? Dá para perguntar coisa demais aqui nessa história. O que será que os caras perguntaram? Vamos ver. Olha só, que pergunta mais tranquila. O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é. Quer dizer, qual é o grupo funcional que tem nos dois ao mesmo tempo? Gente, a coniína só tem amina, né? O único grupo funcional que tem na coniína é a mina, não tem outro, não. Então só pode ser a mina, né? Aqui tem uma amina terciária na morfina, aqui tem uma amina secundária na coniína. Tá? Agora, os outros grupos só tem na morfina. Eu tenho um fenol ali em cima, eu tenho um éter de cadeia fechada aqui do lado, e eu tenho um álcool aqui embaixo, né? Fenol só lá em cima, aqui embaixo é álcool. Ó, a questão ficou muito tranquila, né? Apesar dessas outras funções estarem presentes aí, a única função, né? A única função que tem nas duas só pode ser a amina, porque é a única que tem na conina, né? Então, isso aqui é questão dos sonhos, né? Isso aqui é questão dos sonhos. Você olha assim, você já fica com medo, fórmulas muito grandes, mas a pergunta é muito fácil, né? Muito tranquilo. A figura representa a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. A água doce passou numa grade, né, numa grelha, né, numa grade, que vai segurar partículas menores, foi exposta ao ar, oxidou, coagulou, floculou, decantou, filtrou, armazenou, distribuiu, né? As lamas da decantação são tratadas e destinadas. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Quer dizer, qual dessas etapas aqui é totalmente dependente de densidade? Decantação, né, gente? Decantação. Partículas mais pesadas vão para o fundo, partículas mais densas vão para o fundo, obviamente, decantação.
Não tem nada de complicado nisso aí, certo? Tratamento de água, muito importante, tá? Tratamento de água, muito importante. Estudem esses esquemazinhos de tratamento de água, as etapas que acontecem, isso é muito comum. E aí mistura aí com essa separação, né? Esse capítulo de separação de misturas, aí fica tranquilo. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente na forma de dióxido de enxofre, SO2, como decorrência de atividades industriais e de queima de combustíveis fósseis. Em razão da alta concentração desses compostos na atmosfera, regiões com conglomerados urbanos e polos industriais apresentam ocorrência sazonal de. Então vamos ver lá. Óxido de enxofre, dióxido de enxofre, né, de atividades industriais, queima de combustíveis fósseis. Dióxido de enxofre na atmosfera, ele oxida para trióxido de enxofre, que junta com água e forma ácido sulfúrico, né? Então, os óxidos de enxofre estão relacionados com a formação de ácido sulfúrico. Chuva ácida, chuva ácida, chuva ácida. Ah, não tem chuva ácida, não. Claro que tem, letra A. Precipitação, né, gente? Precipitação, chuva, né? Chuva ácida. Tá? Quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu conteúdo, seu consumo, não demande muito tempo, certo? À medida que os dias ou semanas se passam, o vinho pode se tornar azedo, pois o etanol presente sofre oxidação. Sofre oxidação e se transforma em ácido acético. Tá? Gente, o etanol ele pode oxidar em três etapas, em duas etapas, desculpa. Ele vai para etanol e vai para ácido acético. Tá? A oxidação do etanol ocorre nessas três etapas. Tá? Primeira etapa, ele vai para acetaldeído, que é o etanol, depois ele vai para ácido acético. Tá? Nessa primeira etapa, ele perdeu hidrogênio, você está vendo? Ele tinha três hidrogênios aqui, ficou um só. CH3, CH2 OH, tá vendo? CH3, CH. Então, ele perdeu dois hidrogênios, isso é oxidação. E na outra, ele ganhou um oxigênio, oxidação também, certo? Para conservar as propriedades originais do vinho depois de aberto, é recomendável. Olha, essa oxidação, tá, se dá pela presença de oxigênio. A presença de oxigênio dentro da garrafa facilita essa oxidação. Então, para eu conservar a propriedade original do vinho depois de aberto, é recomendável tirar o oxigênio de dentro. Mas não tem como você fazer isso, né? Como é que você vai tirar o oxigênio de dentro? Então, olha o que você vai fazer. Você vai transferir o vinho para uma garrafa menor. Entendeu? Vai tampar e guardar na geladeira. Tá? Porque você transfere para uma garrafa menor, agora tem que transferir bem devagarzinho, sem formar bolhas nem nada, tá? Não pode virar para formar bolha, que aí entra oxigênio. Você vai derramar aquilo ali pela borda, né, de uma para outra, sem fazer espuma nem nada, certo? Para ter um mínimo de oxigênio lá dentro, fechou, guardou na geladeira, porque no frio a velocidade de reações também é menor, né? Então, não é colocar a garrafa ao abrigo de luz e umidade, o problema não é luz e umidade, o problema é oxigênio. Aquecer a garrafa, pelo amor de Deus, aí aumenta a velocidade de reações. Verter o vinho numa garrafa maior, aí vai ter mais oxigênio. Fechar a garrafa, envolver em papel alumínio, guardar na geladeira, sem nada a ver. Né? O papel alumínio em volta não vai interferir em nada. Transferir o vinho, então, para uma garrafa menor, tampá-la, guardá-la na geladeira. Tá? Eu acho que essa questão aqui as pessoas iam ficar um pouco na dúvida, certo?
Eu acho que elas iam ficar um pouco na dúvida, sei lá, algumas pessoas iam marcar a letra A, né? Não sei, tá certo? Eu acho que essa questão aí, um bocado de gente ia marcar a letra A, tá certo? Eu imagino, tá certo? Mas aí você tinha que trabalhar com o que foi te informado no enunciado. Sulfoxidação, reage com oxigênio. A presença de oxigênio provoca esse processo. Então, numa garrafa menor, tampada, com menos ar lá dentro, dura mais tempo esse vinho. Né? Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, olha aqui, ó, uma moringa, né? Água numa moringa, recipiente de barro. A água mantém-se fresca mesmo em dias quentes. Mesmo em dias quentes, certo? A água fica fresquinha, parece que está até gelada, né? Fria, né? Certo? A explicação do fenômeno descrito é que nas proximidades da superfície do recipiente, o que acontece? Gente, o recipiente é de barro. Uma parte da água vai atravessar esse barro lentamente, lentamente, uma pequena quantidade. Então vai vir água de dentro para fora, aqui na superfície. Essa água aqui na superfície, ela evapora. E ao evaporar, tira calor do líquido. Que você sabe que evaporação é um processo endotérmico, é um processo que absorve energia. Então, a água que atravessa a parede da moringa e vem aqui para fora, ela vai evaporando lentamente, esfriando o líquido lá dentro. Tá? Então, não é condensação de líquido, que seria a passagem do vapor, do estado de vapor para o estado líquido, libera energia e esquentar a água, solidificação do líquido, pelo amor de Deus, sublimação também não, né? Líquido não sublima, sólido, não tem sólido aqui para sublimar, fusão de sólido, tem nada disso, tá? Então, isso já foi perguntado mais de uma vez, viu? Por que a água dentro de um recipiente de barro, uma moringa de barro, ela se mantém mais fria? Por isso, ela atravessa a moringa, evapora e tira calor lá de dentro. Agora, você está vendo essa moringa aqui? Você está vendo que tem um negócio branco aqui em volta, né? Ah, moringa suja, mofada. Não, isso não é mofo, não. Isso aqui é bastante interessante. Como a água tem sais minerais, na hora que ela atravessa a moringa e evapora, os sais minerais ficam aqui fora. Tá? Então, esse depósito branco aqui fora, claro que você pode limpar, você pode tirar. Né? Essa aqui tem semanas que ninguém limpa, né? Está com muitos sais minerais, tá certo? Mas esse aqui chama eflorescência, tá? São sais minerais que estavam dissolvidos na água, a água evaporou e eles ficaram aqui fora. Tá? Quer dizer, essa água que você vai beber, ela vai estar com menos sais minerais ainda, que às vezes é interessante, né? Dependendo do sal mineral, por exemplo, uma água que tem muito calcário, né? Ela vai ficar com menos calcário, certo? Ela vai ficar com menos calcário, porque o calcário vai atravessar aí e vai ficar do lado de fora, tá? Então, isso aí é interessante. Já foi perguntado outras vezes no Enem, tá? Não é a primeira vez que se pergunta isso, não. Questão 7. Realizou-se um experimento utilizando o esquema mostrado na figura para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Foram montados 5 kits contendo cada um 3 soluções de mesma concentração, sendo uma de ácido, uma base e uma de sal. Os kits analisados pelos alunos foram. Então, aqui, ó, a montagem é essa. Tá? Ligou aqui na tomada, uma lâmpada, tá? Colocou aqui dentro do frasco. Gente, faz isso em casa não, tá? Faz isso em casa não. A gente não usa tomada para fazer essas coisas, não. A gente faz isso aqui com circuito de corrente baixa, tá? Pilha, bateria, essas coisas, tá? Enfiando trem na tomada assim, não é um negócio interessante, não. Então é o seguinte, olha, testou 3 kits. O kit 1 tinha essas soluções, o kit 2 tinha essas, tal. Então quer saber qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com um brilho mais intenso. Com um brilho mais intenso. Então, espera aí, certo? Condução de corrente elétrica
nas soluções aquosas, tá? É mais intensa, tá? Quanto maior a quantidade de íons livres. Ou seja, tá? Quanto mais o soluto ioniza ou dissocia, forma íons. Tá? Então, nós temos aqui vários solutos. Aí eu quero saber o seguinte: qual kit tem aqueles que dão um brilho mais intenso? Ou seja, que originam mais íons. Mais íons. Tá? Então, vamos lá. Número 1. A GBR não é solúvel em água. A GBR não é solúvel em água. Então, de cara, não libera íons em grande quantidade. Praticamente nem libera. Tá? Então, o kit 1 e o kit 3 já estão comprometidos. O kit 5 também. Certo? Sulfato de cálcio também, pouquíssimo solúvel em água. Pouquíssimo. Tá? Bom, hidróxido de cálcio, cal, pouco solúvel em água. Certo? Pouco solúvel em água. Hidróxido de magnésio, leite de magnésio, pouco solúvel em água. A amônia dentro d'água é uma base fraca, portanto, libera poucos íons. Ácido bórico e ácido fosfórico são ácidos moderados. Eles liberam íon, mas não é muito, não. Agora, quem sobrou aqui libera muitos íons. Todo mundo que sobrou aqui. Sais de metais alcalinos são totalmente solúveis em água. Cloreto de potássio, cloreto de sódio. Base forte NaOH. O hidróxido de zinco é relativamente bem solúvel em água. Ácidos fortes, sulfúrico, perclórico, nítrico, bastante solúveis em água. Agora, quem tem tudo, né? Todos os três bastante solúveis em água, é o kit 4. É o kit 4. Formado de um ácido forte, ácido perclórico, um dos mais fortes que existe, quer dizer, um dos ácidos que mais quebram liberando íons. Hidróxido de sódio, soda cáustica, quebra demais, Na mais OH menos. E o sal de cozinha também, Na mais Cl menos. Né? Na mais Cl menos. Então, essa questão, gente, é a questão seguinte: conhecimento. Tá? Aí a pessoa tinha que conhecer quais ácidos são fortes, quais bases são fortes e quais sais são bastante solúveis em água. Eu vou até tirar o hidróxido de zinco aqui, que não é tão forte assim, não. Tá? Ele é solúvel, mas não é tanto, não. Base forte aqui é NaOH, ácido forte são esses três, e sais de metais alcalinos bastante solúveis em água. Então, essa questão aqui, para quem tem pouco conhecimento de química, pouco conhecimento prático de química, essa seria uma questão difícil. Essa seria uma questão difícil, a pessoa ia ficar perdida. Tá? A maioria dos alunos tem pouco conhecimento prático de química. Tá? Aprende os nomes das substâncias, mas não se preocupe em aprender se ela é um ácido forte, se é uma base forte, se ela é solúvel em água. Então, aí vira uma questão difícil, sem dúvida nenhuma. Tá? Fácil ela não era, não. Questão 8. A ingestão de vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, massa molar 176 gramas por mol, é recomendada para evitar o escorbuto, né? Que são aquelas lesões aí na boca, gengiva, né? Sangramento na gengiva, narina, etc. Então, além de contribuir para a saúde de dentes, gengivas, auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. A vitamina C é importante para a absorção de ferro pelo organismo, tá? Uma das formas de ingerir ácido ascórbico, vitamina C, é por meio dos comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,006 mol de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é a suco laranja, que tem cerca de 0,07 gramas de ácido ascórbico em 200 ml de suco. 200 ml de suco. O número de litros de suco de laranja, que corresponde à quantidade de ácido ascórbico em um comprimido efervescente, é mais próximo de. Então vamos lá, vamos com calma. Tá? Número de litros de suco de laranja que corresponde ao ácido ascórbico de um comprimido.
Então, veja bem, 200 ml de suco tem 0,07 gramas. Então, 1.000 ml, que é 1 litro, você vai multiplicar por 5, né? 200 ml para dar 1.000 ml, você multiplica por 5, correto? Então, em vez de 0,07 gramas, vai dar 0,35 gramas. Tá certo? Se 200 ml tem 0,07, 1.000 ml, que é 5 vezes mais, né? Que é 1 litro, tem 0,35 gramas. Beleza? Tá. Agora, o seu comprimido, tá? Ele tem 0,06 mol de ácido ascórbico. 1 mol é 176 gramas. 1 mol é 176, está lá em cima. 1 mol é 176. Se seu comprimido tem 0,06, aí você vai ter que fazer a continha. 0,06 vezes 176. Você vai ter que fazer a continha, tá? Cuidado com as casas decimais. Vai dar 1,056. Então, um comprimido, isso aqui é o comprimido, tem pouco mais de 1 grama. 1 litro tem praticamente o quê? 1/3 de 1 grama. Então, eu preciso de 3 litros. Né? 3 vezes 0,35 dá exatamente 1,05. Tá certo? 3 vezes 0,35. Então, 1 litro tem 0,35 gramas. Um comprimido, que é 0,06 mol, é 1,05 gramas. 0,35 vezes 3, 1,05, 3 litros. Quer dizer, um comprimido de vitamina C equivale a 3 litros de suco de laranja. Tá? Agora, tem um detalhe, tá, gente? Tem um detalhe. Desnecessário. Viu? Desnecessário. Seu organismo ele precisa de uma quantidade muito pequena de ácido ascórbico por dia. Tá? Ele precisa de 100 miligramas, né? 100 miligramas, 0,1 grama de ácido ascórbico por dia. Tá? 0,1 grama de ácido ascórbico por dia. Quer dizer, praticamente o quê? Menos de 2 copinhos desse aqui. Seria mais ou menos uns 300 ml. Né? Isso, 300 ml de suco de laranja. É o que você precisa de vitamina C por dia. 0,1 grama. Tá? O comprimido vem 1 grama. Né? O comprimido vem 1 grama. Vem 10 vezes mais do que você precisa. O excesso é eliminado na urina, porque vitamina C é lipossolúvel, é hidrossolúvel, eliminada na urina. Então, não é que você tem que tomar 3 litros de suco de laranja por dia, não, tá? Se você tomar um copo, né? Um copo 300 ml, esse aqui é até mais, esse aqui é quase 400 ml. Se tomar um copo 300 ml de suco de laranja, tá excelente. Sem contar que tem outros alimentos que também têm vitamina C, né? Tomate, né? Outras frutas, etc. Tal, tem vitamina C também, folhas, né? A figura representa a estrutura química do principal antiviral, usado na pandemia de gripe H1N1, que se iniciou em 2009. Certo? Ó, a questão sobre pandemia, em 2017. Ó, questão da pandemia de H1N1, né, de 2009. Então, o principal antiviral aí, que é o Tamiflu, né, foi utilizado aí na pandemia. Qual o número de enantiômeros? Ah, menino. Enantiômeros. Né? Isômeros ópticos. Isômeros opticamente ativos. Né? O número de isômeros opticamente ativos é dado por 2 elevado a n, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais, né? É o número de carbonos quirais, certo? 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, 2 elevado a... Gente, aqui ficou fácil demais, porque eles deram uma dica gigantesca aqui. Na hora que você faz essa representação aqui, ó, pontilhado, que esse oxigênio está para trás, esse nitrogênio está para frente, esse nitrogênio está para trás. Ele praticamente já está te dizendo que esses carbonos aqui são quirais. Esses 3 aqui são quirais. E se você reparar, são quirais mesmo, porque tem um hidrogênio ligado em cada um,
hidrogênio que não está representado. Né? O que é o carbono quiral? Carbono quiral é aquele que está ligado em quatro coisas diferentes, né? Então, esse carbono 3 está ligado no oxigênio, no hidrogênio, num grupo CH aqui para cima, nesse grupo com nitrogênio aqui para baixo. Esse carbono 4, hidrogênio, nitrogênio, esse grupo do oxigênio, esse grupo do nitrogênio. Esse carbono 5, hidrogênio, nitrogênio, esse grupo do nitrogênio, esse grupo CH2. Então, os carbonos 3, 4, 5 são quirais. E não tem nenhum outro. Ah, esse aqui é quiral. Não, não é não. Ele está ligado em duas coisas iguais. Tá? Não tem outro carbono quiral aqui, ligado em quatro coisas diferentes. Só tem esses três. Então, o fato de ter feito essa representação tridimensional deles ali, praticamente matou a questão, certo? Três carbonos quirais. Então, a resposta, o número de isômeros, 2 elevado a 3. Aí é só não dar aquela bobeada lá na hora da prova, né? É só não dar aquela bobeada lá na hora da prova. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 3 é 6. Não, ó, ajuda aí, certo? 8 enantiômeros. 4 destrógenos, 4 levógenos, certo? O trinitrotolueno, TNT, é um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno. Nitração do tolueno. Como esquematizado. Gente, está lá o tolueno, ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. Na verdade, vamos balancear aqui, ó, 3 ácidos nítricos. Esses 3 ácidos nítricos vão quebrar, vão perder OH, tá? Esses ácidos nítricos vão perder OH e vai sobrar NO2. O benzeno vai perder hidrogênio. O hidrogênio que sai do benzeno junta com o OH e forma água. Então, aqui não está representando, mas aqui forma 3 águas. Como assim, Ramon? Não entendi. Aqui, ó. Benzeno vai perder um hidrogênio, o ácido nítrico vai perder um OH. O hidrogênio com o OH forma água. Se eu tirar o OH do ácido nítrico, sobra NO2. O NO2 entra no lugar do hidrogênio. Entrou um NO2 no lugar desse hidrogênio, entrou um OH, um NO2 no lugar desse hidrogênio e entrou um NO2 no lugar desse hidrogênio. Então, 3 NO2 substituíram hidrogênios. Reação de substituição. Reação de substituição. Agora, eles não colocaram a coisa completa, deveria ter colocado, né? 3 águas, né? Para ficar mais fácil você entender, certo? Ficar mais fácil você entender. Mas tem um detalhe também, tá? Tem um detalhe também. Benzeno e seus derivados dão reação de substituição, tá? Não dá adição, não dá eliminação, não dá oxidação. Eles só dão reação de substituição. Ou então pega fogo, né? Você pode tocar fogo mesmo também, tá? Então aqui eu tenho trinitrotolueno, né? TNT, né? Trinitrotolueno, certo? Que é um produto então dessa substituição do benzeno. Tira hidrogênio, tira os 3 hidrogênios, liga 3 NO2, um em cada lugar do hidrogênio, tá? Então reação de substituição. O polietileno, que é um polímero, né? O polietileno é um polímero formado a partir do etileno. Etileno é o eteno. Eteno, também conhecido como etileno. Você vai quebrar a ligação dupla dele. Vai ficar a ligação simples para um lado, ligação simples para o outro, tá? E esse grupo, então, né, você vai ligar N vezes, tá? N vezes, né? Então, você vai pegar aqui, ó, esse CH2, CH2,
certo? Vai ligar N vezes, vai ligar, ligar em outro, 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 você vai ter o polietileno, tá? Você vai ter o polietileno, tá? Então, ele é formado pela polimerização do eteno, usualmente obtido pelo craqueamento, quebra da nafta, que é uma fração do petróleo. Então, o polietileno, plástico, sacolinha de supermercado, derivado do petróleo, tá? Porém, existe o plástico verde, olha a química verde aí de volta, que é um polímero produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, eu pego a cana-de-açúcar e obtenho o etanol. Lembra que lá na biologia tinha caído uma questão de fermentação do etanol, né? É desidratado a eteno. Então, eu pego o etanol, olha que doideira. Eu pego o etanol, tiro a água dele, ele vira eteno. Desidratação. Tiro um H daqui, um OH daqui, o etanol vira eteno. Tá? Então, eu pego a cana-de-açúcar, produzo o etanol, desidrato o etanol, vira o eteno. E uso o eteno para produzir o polietileno. Ué, então, peraí. Tem duas maneiras de produzir o polietileno? Tem duas maneiras. Ou vem do petróleo, ou vem do etanol. Ou vem de uma fonte não renovável, que é o petróleo, ou vem de uma fonte renovável, que é o etanol. Certo? Então, eu posso ter o plástico verde. Como assim? O plástico que veio da fotossíntese, da fermentação, e não do petróleo. Tá? Aí o plástico, gente, qualquer plástico, quando é degradar, né, não interessa. O plástico, a sacolinha de polietileno. Quando ela degradar, não interessa se esse polietileno veio do petróleo ou veio da cana, vai liberar CO2, cujo aumento na concentração da atmosfera contribui para o efeito estufa e aquecimento global. Agora, qual é a vantagem de usar o eteno da cana-de-açúcar? Em vez de usar o eteno do petróleo, tá? Aqui, ó. Em vez de usar o eteno do petróleo, tá? Para fabricar o polietileno, qual que é a vantagem de eu usar o eteno da cana? Porque na hora que o polietileno plástico decompor, ele vai liberar CO2, né? Só que a cana pega o CO2 para produzir mais álcool, quer dizer, açúcar e álcool, né? Então, quando eu uso um plástico vindo da cana, plástico de etileno, mas que veio do álcool, que veio da cana, o CO2 liberado, a cana captura. Então, não aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera. Tá? Então, a cana, o que ela fez? Ela pegou o CO2 da atmosfera, produziu açúcar, você produziu álcool, produziu etileno, produziu plástico. Mas a primeira coisa que você fez foi tirar CO2 da atmosfera. Então, quando esse plástico decompor, ele repõe o CO2 na atmosfera, mas que vai ser retirado de novo. Agora, o petróleo, não. O petróleo, ele queima, né? O plástico decompõe, desculpa, libera CO2 para a atmosfera, só vai aumentando. Só vai aumentando, porque o petróleo não é formado de novo, o petróleo não é renovável, o álcool é renovável, o petróleo não é não. Tá? Então, a vantagem de utilizar o eteno da cana-de-açúcar é porque ele é renovável. Ele é renovável. O plástico decompõe, libera o CO2, mas a planta pega o CO2 de volta. Agora, quando você usa de petróleo, libera o CO2, mas o petróleo não pega o CO2 de volta. Né? Os produtos gerados são biodegradáveis. Não, produto gerado de CO2 não tem nada a ver com isso. São de melhor qualidade? Não são, a mesma coisa. O polietileno, gente, é igualzinho. Se ele veio do petróleo, se ele veio da cana, é o mesmo polietileno. A diferença é que um é renovável e o outro não. Os gases gerados estão em menor quantidade, os gases gerados são menos agressivos, mas os gases gerados são iguaizinhos. Tá? Então, essa letra B, a letra C, a letra D, a letra E,
Tudo é igual, tá? Os produtos gerados é tudo igual. É tudo polietileno. Quando decompor, vai dar tudo CO2. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que o CO2 liberado da decomposição do plástico verde, né? Ele é reutilizado pelas plantas e o outro acumula na atmosfera. Tá? Vem de fonte de petróleo. É a mesma coisa da vantagem do álcool e da gasolina no carro. A gasolina queima, libera CO2, só que esse CO2 vem lá do petróleo, só vai acumular na atmosfera. O álcool queima, libera CO2, mas a cana tira o CO2 para produzir mais álcool. Então, o álcool é renovável, a gasolina não é. Entendeu? É a mesma situação, é a mesmíssima situação, que já foi perguntada uma dezena de vezes. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, dessalinização, tirar o sal da água do mar, feita por destilação, é uma alternativa para minimizar o problema. Se você tiver dinheiro, né? Porque gasta energia. Você vai destilar a água do mar, tirar o sal, você vai obter água doce. Né? Aí você obtém água doce. Então, aqueles países lá do Oriente Médio, lá que tem, eles nadam no petróleo, né? Tem dinheiro sobrando, aí para eles é legal fazer isso. Para nós aqui é complicado. Né? Ainda bem que nós não temos uma falta de água tão grande assim, igual eles têm lá. Considerando os componentes da mistura, que mistura? Água do mar. O princípio desse método é a diferença entre o quê? Qual que é o princípio da destilação? Ele está perguntando isso. A destilação se baseia em quê? Componentes da mistura: água e sal. Água e sal. A mistura é água e sal. Por que a destilação funciona? Porque os pontos de ebulição são diferentes. Eu esquento, a água vai embora, o sal fica. Né? Atenção, está vendo essa questão 12? Está falando que a destilação é baseada na diferença de pontos de ebulição. Agora, olha essa outra questão aqui da mesma prova. Né? A decantação é baseada em densidade. Decantação baseada em densidade. Destilação baseada em pontos de fusão e ebulição. Tá certo? Beleza? Vendo? Mesmo conteúdo. Um pediatra prescreveu um medicamento na forma de suspensão oral, líquido, né? Para uma criança que pesa 16 quilos. Criancinha. De acordo com a receita, a posologia, a dose, seria de 2 gotas por quilo da criança em cada dose. Quer dizer, a criança tem 16 quilos, 2 gotas por quilo, 32 gotas. Beleza? 32 gotas. Ao adquirir o medicamento na farmácia, o responsável pela criança foi informado que o medicamento disponível continha o princípio ativo, o medicamento, tal, mas na concentração diferente da descrita pelo médico, conforme mostrado no quadro. Então, aqui, ó, o médico prescreveu o medicamento na concentração, o princípio ativo, o remédio, né, a substância, 5 miligramas em cada gota. 5 miligramas em cada gota. Isso é que o médico prescreveu. Cada gota tem 5 miligramas. Mas na farmácia, o único que está disponível lá é 4 miligramas em cada gota. Então, o que nós concluímos aqui? 16 quilos, 2 gotas, era para o menino tomar 32 gotas, não é? 32 gotas? Beleza, certo? Mas, como a gota tem menos, ele vai ter que tomar mais do que 32 gotas. Mais do que 32 gotas. Tá? Então, ó, 32 não vai ser. 26 e 13 não vai ser. Ou é 40 ou 128. A diferença não é tão grande assim, né, gente? De 5 para 4 não é uma diferença tão grande assim. Então, não vai de 32 para 128, certo? Mas, lógico, aí é ir de 32 para 40.
E olha que eu não fiz conta aqui só de cabeça. Agora vamos fazer as contas bonitinho? Olha aqui, ó. O menino tem 16 quilos. Ele precisa de 2 gotas por quilo, 32 gotas. Então, o médico prescreveu, tá? O prescrito pelo médico, certo? 32 gotas, cada gota 5 miligramas. 32 vezes 5, 160 miligramas. O médico fez essa prescrição. 32 gotas, cada gota com 5 miligramas, 32 vezes 5, 160 miligramas. Cortou gota com gota. Agora, o medicamento disponível na farmácia é 4 miligramas por gota. Mas o total tem que dar 160 do mesmo jeito. O que interessa é esse 160. O que interessa é que a criança tome os 160 miligramas. Né? Se fosse o de 5 vezes 32, 160. O de 4 vai precisar de Y gota. Quanto que vale Y? Y vezes 4 é 160. Então, Y é 40 mesmo. Beleza, letra D de nada. Tá? Agora, era uma questão que dá para fazer de cabeça. Tá? Dá para fazer de cabeça. Ó, 5 miligramas. Eu preciso de 32 gotas. Um pouco menos, eu vou precisar de mais gotas. Um pouco mais. Um pouco mais que 32 é 40, não é 128. Né? Loucura. Né? 128 é 4 vezes mais. Tá? Certinho? É uma questão tranquila, dá para fazer de cabeça. Tá? Questão 14. A maioria dos alimentos contém substâncias orgânicas que possuem grupos funcionais ou ligações duplas que podem ser alterados pelo contato com o ar. Ó, lá vem o vinho aí de novo. Ó o vinho, a questão do vinho. Tá vendo? A mesma prova. Resultando na mudança de sabor, aroma e aspecto do alimento. Né? Falava que o vinho estragava, que você botava na garrafa pequena e tal. Pois é. Então, contato com o ar de novo, podendo também produzir substâncias tóxicas ao organismo. Essas alterações são conhecidas como rancificação do alimento. Tá? Contato com o ar, mudanças de sabor, aroma. Né? Quer dizer, se mudou sabor, aroma, reação química. Reações químicas formam novas substâncias, muda cor, cheiro, sabor, essas coisas. Né? Essas modificações são resultantes de ocorrentes reações de, gente, contato com o ar, oxidação. Oxidação, né? Hidratação, neutralização, hidrogenação, totemização, nada disso. É a questão do vinho. É a questão do vinho. Cadê a questão do vinho? Cadê a questão do vinho? Olha lá, ó. Oxidação, contato com o ar. É a mesma coisa na mesma prova. Tá? Na mesma prova. Então, vocês fiquem atentos que isso pode acontecer. Não é a primeira vez que acontece isso no Enem. Essa é a última aqui que a gente tinha para resolver. Não é a primeira vez que acontece isso aqui no Enem. Tá? Uma questão ajuda a outra. Às vezes, uma de física ajuda uma de química ajuda uma de biologia, tá? Uma de sociologia ajuda uma de história, certo? Ou uma de história ajuda uma de geografia, tá? Fiquem ligados, fiquem atentos nisso aí. Na mesma prova, tá? Muito bem, então aí terminamos essa prova, ó, gastamos o quê? 40 minutos. 40 minutos? Não, 45 minutos. 45 minutos. Tá com vários comentários aí que eu fiz, né? Dá para fazer em 30 minutos aí tranquilo. Certo? Então, essa prova estava legal, né? Para a gente trabalhar aí uma revisão, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Aguardo vocês, então, na próxima semana, né? Para a gente fazer mais uma listinha de exercícios aí, tá bom?